Então, tem pessoas que estão com 50, 60 anos, gente frustrada aí, que nunca chegou onde eu estou chegando. Né? Nunca ultrapassou barreiras como eu estou ultrapassando. Né? Pessoas grandes estão me dando apoio. Né? E querendo ou não, a inveja é muito grande. A pessoa que não tem, ela tende a ter inveja. Então, assim, às vezes quem tá na live comentando, tá no sofá da sala, esquecido, trabalhando ali para acabar com a vida das pessoas. Mas não chegou em lugar nenhum. É como diz aquele ditado, nunca sei de crítica construtiva porque não construiu nada. Então, assim, tem muito neguinho que hoje vem na rede social querendo dar conselho para surfar na onda. E eu não vou dar esse palco pra essa gente. Não vou dar, irmão. Ontem eu respondi um sargento que me chamou de vagabundo, de pilantra, de ladrão, de safado. Por quê? Por que eu respondi ele? Porque ele feriu a minha honra e o meu caráter. Eu não respondi como eu queria ter respondido. Né? Eu vi um vídeo desses dias, uma menina de 5 anos de idade, ela cantando um louvor na sala da casa dela. As pessoas arrebentou essa menina nos comentários. Porque a menina de 5 anos de idade estava cantando um louvor. Então, assim, irmão, nunca você vai poder tirar... o pastor Marcinho falou um negócio e eu repito isso. Você nunca vai poder mudar a mente de quem é cauterizado, irmão. A pessoa que tem aquela formatura, aquela coisa na mente dela, você não muda aquilo. Você não muda. Uma vez o cara foi me confrontar. Querido, desculpa, você tá perguntando ou tá me afirmando? Eu tô afirmando, então tá bom. Desliguei o telefone. Se você estiver me perguntando, eu te respondo. Se você estiver afirmando, não tem como bater de frente com você, irmão. Aí parece que quando você vê ele e a Vitória, parece que eles estudou na mesma escola. Então igual ele e o Marcinho. Fala a mesma língua estranha. Então parece que estudou na mesma escola. Então todos os crentes estudam na mesma escola. Você fala em línguas estranhas? Falamos, graças a Deus. Você fala? Você é batizado? Batizado. Sua língua estranha, original sua, ou só você fala e alguém nunca falou sua língua igual? Não percebi alguém falando igual ainda. É mesmo? Ainda não percebi. Fala aí só pra eu... Deixa eu ver se conhece. Congrega com o pastor Marcinho, meu pastor. como profeta respeitado por muitos pastores no Brasil, como por Pastor exemplo, Marcinho tá antes de Samuel Orkut, antes de Ferreira. Facebook, antes de Instagram. Pastor Marcinho tá 82 anos, desde 82 em cima do altar, irmão. Tá antes de Facebook, antes de Instagram. Na nossa igreja, no ano passado, tá no YouTube, quem quiser ver. Deus ressuscitou uma menina no ventre da mãe, dentro do culto. No Efatá, que é o evento da nossa igreja do ano retrasado, Deus usou o pastor Marcinho, a menina foi estrupada dentro do Uber. E Deus mostrou pra ele dentro da igreja lotada, tá no YouTube, pra quem quiser ver. O pastor Marcinho foi o responsável pela profecia da morte da Bispa Keila. Seria perigoso pra igreja, então. É perigoso. Segue o amor. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens. Desculpa, tá? Senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Ei, eu tô falando off the king, é pra mim, não é pra você não. Mas o que profetiza edifica quem? Por que grava vídeo do povo revelando? Por que chama a pessoa à frente? Porque a profecia edifica quem? Quem que edifica a profecia? A igreja. É a igreja que edifica. Então, assim, é coisas que se levantam e que não são motivos, entendeu? De questões e por aí vai. Ô Miguel, mas dentre tantos críticos que você tem, infelizmente muitos também são pastores e são pregadores. Isso também seria ciúmes ministerial? Pode ser também. Pode ser também. Judas andou com Jesus Cristo. Viu quem era Jesus. Viu os milagres que Jesus fez. Viu os ensinamentos que Jesus dava. Viu os sinais, maravilhas, mas que muita gente teve coragem de vender ele por 30 moedas de prata. Na sua visão, qual a necessidade dos dons do Espírito para esse tempo, Miguel? Das evidências do Espírito. É uma coisa que a gente precisa ver como a gente entende que a necessidade das manifestações do Espírito Santo sobre a nossa vida hoje é a manifestação que a gente entende que edifica a igreja, que transforma e que convence o pecador de seu pecado, né? E que muitas pessoas estão sendo curadas, batizadas. Independente dessa chocarrice que acontece em muitas igrejas, porém há igrejas sérias que recebem um batismo do Espírito Santo. Eu estive em Florianópolis e Deus me usou em revelações. Aí Deus me deu uma visão e eu disse assim, uma bomba gira vai gritar. E que ela está muito forte, ela veio aqui para envergonhar o homem de Deus, o profeta. E quando eu apontei, tá para sair esse vídeo hoje, quando eu apontei, a moça saiu gritando, quebrando as cadeiras e manifestou milhares de demônios. Muitos demônios começaram a cair na igreja
desesperadamente. Então, assim, a igreja ainda, algumas igrejas têm a manifestação da libertação, da cura divina, da revelação, da profecia, da palavra. Então, a necessidade das manifestações é para que os remanescentes fiquem em pé. Aquela pessoa que muita gente está criticando, mas ela está dizendo assim, não, eu já vivenciei e eu vou continuar vivenciando. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é como uma dopamina. Você quer e você quer mais. Quem é ter realmente a sede pelo Espírito Santo, ele quer e você vai querendo mais, cada vez mais sendo usado por Deus e Deus te usando. Como palavras muita gente estudadas para jogar no púlpito para mexer com emoção, é isso? Seria isso? Não, aí é hipnose, né, irmão? Aí é hipnose. Palavra-chave, não tem palavra-chave. Que aí aonde você vai, você vai usar a mesma palavra. São jargões, todos os pregadores têm jargões. Pega o Marco Feliciano. Marco Feliciano, eu quero 4 anjos na entrada desse ginásio. Sai da frente, e aonde? Satanás. Sai da frente, Satanás. É pra mexer com o povo, irmão. O pastor Júnior Trovão, vai dar glória pra adorar profeta. São jargões. Jargões. Então seria como todos os profetas falavam assim, diz o quê? Assim diz o Senhor! Ele tinha a mesma palavra. Vinha João Batista chamando o povo de raça de víbora. Vê Jesus chamando o povo de raça de víbora. São jargões. Mas acho que o jargão pra mexer muito com o povo. Não, tem gente que recebeu o dom, mas não recebeu o fruto. Eu sou a videira. Por exemplo, o dom, por exemplo. Agora eu vou brigar contigo aqui, vamos lá. O dom. Virou pro outro lado. Eu tô falando assim, o fruto do Espírito é uma coisa. Eu estou falando que os dons... É porque você falou que os dons é fruto, e não é. Dom é uma coisa. Os dons, vamos lá, os dons, ele é fruto do Espírito, sim. Os dons é fruto do Espírito, sim. Não, o fruto do Espírito é bondade, benignidade, domínio próprio, sim, longanimidade. Sim. Os dons é uma capacitação espiritual para o exercício da obra de Deus, né? Mas o que eu estou falando aqui... sim, desculpa, estou usando a palavra errada, perdão, desculpa. Os dons são manifestações do Espírito. Eu tô tentando te ajudar, Miguel. Desculpa, meu Deus. Eu troquei fruto por manifestação, perdão. Os dons são manifestações do Espírito. Não tem como mencionar que um é maior que o outro, sendo que... Existe um texto bíblico que fala que o principal dom que nós devemos buscar é o dom de profecia. É o de profecia. Porque havendo profecia, o povo não se corrompe, né? Exato. E por que hoje o povo está tão se corrompendo e tão embravecido com isso? Porque o povo quer se corromper. Não, aí é que tá. Por que o povo... Já que não é para se corromper, então por que o povo não está acreditando mais em profecia? Porque o povo não quer acreditar. Por causa do ceticismo, da incredulidade, né? Isso acontece. Mas se tiver profecia, edifica a igreja. Ô Miguelzinho, mas vamos lá. Geralmente aqui, nos textos bíblicos, vai falar que a profecia edifica o corpo. Esse edificar o corpo, edificar a igreja, não seria então a profecia que está sendo direcionada individualmente para o indivíduo? Essa profecia não deveria ser para o coletivo, para a igreja ser edificada? Não entendi, reforme mais. Vamos lá. Se é para a igreja ser edificado, então ao invés da profecia ser direcionada apenas a um indivíduo, essa profecia não deveria ser direcionada a toda a igreja, a todo o corpo? Michael, a igreja é o que mesmo de Cristo? Noiva. Corpo. Corpo. É corpo, né? É corpo. O avivamento é mudança. O avivamento não é o... Sim, isso aí é batizado, uma emoção ali que é fruto do Espírito. Agora, o avivamento é mudança. Não existe alguém que é avivado e continua pecando, continua falando mal dos outros. É avivado de corpo, mas a língua dele é venenosa. Como alguém disse assim, o meu problema é a língua. Então você não é avivado. Não tem avivamento, teve mudança na sua vida. Não tem essa de Jesus mudou aqui, aí Jesus mudou ali, mas... Tem um negocinho meu aqui, mano. Ele não deixa essas coisas. Quando Jesus muda, ele muda por completo. Ele não faz obra pela metade. Ele não faz obra por... Quando ele muda, irmão, ele muda mesmo. Ele muda por completo. Mas o que profetiza edifica quem? Por que grava vídeo do povo revelando? Por que chama a pessoa à frente? Porque a profecia edifica quem? Quem que edifica a profecia? A igreja. É a igreja que edifica.
E eu quero que todos vós faleis em línguas. Eu quero que todos sejam cheios do Espírito e tenham a manifestação das línguas estranhas. Mas muito mais que profetizem. Eu quero muito mais profeta que fala. Muito mais profeta que profetiza. Porque quem profetiza é maior do que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Você lembra quando Deus foi chamar Samuel? Um dos textos logo ali em Samuel, capítulo 3, no chamado, está dizendo assim: e naqueles dias a palavra do Senhor era de muita valia, e não havia visão manifesta. Ou seja, a palavra, a profecia ali se referindo, era de muita valia. Põe era para mim aí na acontecer, tela. Põe para mim aí na tela. 1 Coríntios 14, versículo de número 1. E não havia muita visão manifesta. E aí até os sacerdotes, como Ofni e Finés, estavam corrompidos. Por conta do quê? Pela falta de profecia e pela falta do sobrenatural através de visões manifestas. Quem fala isso, que só tem Jesus como pastor, é porque não quer se submeter a uma autoridade constituída por Deus no mundo espiritual. Porque o pastor recebeu de Deus a autoridade espiritual para liderar, para pastorear, para alimentar e cuidar do rebanho do Senhor. E eu fiquei com uma dúvida que eu estava perguntando e ele acabou cortando meu raciocínio ali. Se aquelas pessoas que falam mal e falam, né? Você pode ver que aqui a maioria só estão falando mal e metendo pedrada, né? E você falou que essas pessoas que falam mal, né? Que usam uma língua, elas não vivem um avivamento, né? Então elas precisariam hoje, 90% que falam mal de você são da própria igreja, que às vezes você está ali. 90% dessas pessoas que são crentes, 90% pessoas dessas que precisam do Espírito Santo, precisam de um renovo, de um avivamento. Eu vou te responder. E agora, irmãos, se eu vos ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca como a flauta ou como a cítara. A única forma como eu estava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu estava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, má tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King de Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, daí Sim. Pegou aquela parte do King, que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não estão entendendo. São más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha, ele fala assim, Dele eu com falo Deus. pra mim mesmo, Isso que é não- dele não, com Deus. mas ele acabou de falar Ele falou isso. o mistério depois, mas isso aqui Deixa eu é falar um uma- idioma, gente. Irmão, The mas deixa eu King, falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas que é... Não, deixa eu fazer uma pergunta. O que é esse The King The Power?